Bom dia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Deus, ele tem uma palavra forte para a sua vida nesse dia. Então, seja muito bem-vindo nessa live. E hoje Deus, ele me trouxe uma palavra aqui ao meu coração. E essa palavra diz assim, ó. Seus olhos espirituais, eles estão abertos ou eles estão fechados? Pense sobre isso, porque às vezes você tem pensado que os seus olhos espirituais, eles estão abertos, mas na verdade os seus olhos espirituais estão fechados. E eu quero dizer para você que Deus, ele está fazendo muitas grandes coisas, mas se você não estiver com seus olhos espirituais abertos, você não vai contemplar o agir, o mover e principalmente o que o Senhor, ele está fazendo no nosso meio. Então, os olhos espirituais, eles são mais importantes do que os olhos físicos, porque o físico, ele contempla aquilo que é visível, mas o olho espiritual, os olhos, a visão espiritual, pode contemplar aquilo que os seus olhos físicos não podem contemplar. E eu quero dizer para você que quando você pede ao Senhor para que Deus, ele abra a sua visão espiritual, o Senhor, ele vai começar a mostrar coisas a qual você não faz ideia, você não conhece, você não sabe. E muitas pessoas estão com os olhos espirituais fechados, sabe por quê? Porque o indício que mostra que os seus olhos espirituais estão fechados é quando você olha as coisas e você vê apenas obstáculos, você vê apenas coisas ruins. Você olha e você não consegue contemplar o poder do Senhor, o que o Senhor está fazendo e o que Deus, ele tem de oportunidade na sua vida. Então, a visão espiritual, ela é algo que você precisa pedir ao Senhor, para que você venha acessar, para que você venha ter, para que o Senhor, ele venha mover, ele venha fazer, ele venha agir na sua vida. E eu quero dizer que uma pessoa com a visão espiritual, essa pessoa, ela muda o ambiente, essa pessoa, ela muda tanto o ambiente quanto o sentimento, as pessoas que estão ao redor e principalmente a situação e a circunstância a qual essas pessoas estão vivendo. Então, Deus, ele me trouxe essa palavra fortemente no meu coração. Sua visão está aberta ou sua visão espiritual está fechada, né? Então, olhe para fora, contemple, né? Aprenda a observar aquilo a qual o Senhor tem feito na sua vida, aquilo a qual o Senhor tem operado e principalmente peça ao Senhor clareza espiritual para que ninguém venha enganar você e também trazer, né, palavras e respostas que não vieram do trono de Deus. E através dessa visão espiritual, eu preciso falar que quando você tem a visão espiritual aberta, Deus, ele vai te mostrar, né, não somente coisas, mas você vai conseguir sair desse lugar de estado de morte espiritual, de comodismo e principalmente de uma morte espiritual. Hoje em dia, tem tantas pessoas, né, que estão mortas espiritualmente, por quê? Porque não tem uma visão clara de quem é Deus, do poder de Deus e principalmente um propósito claro do que Deus, ele tem para a sua vida. Então, o que torna uma pessoa espiritualmente com a visão aberta é a presença do Senhor. Sem a presença de Deus, a gente se torna pessoas espiritualmente com a visão fechada e olha e só vê e só contempla dificuldade, obstáculo, empecilho, porque não existe isso no mundo espiritual. No mundo físico pode até existir, mas no mundo espiritual não existe. No mundo espiritual, quando a gente tem a visão aberta, você consegue criar, você consegue ver, você consegue desenvolver e principalmente você consegue ali enxergar
aonde há verdade, aonde há mentira, aonde há uma manipulação e principalmente aonde há algo impedindo você de avançar e caminhar. Então Deus ele me trouxe essa palavra no dia de hoje, por quê? Porque o Senhor Deus, ele está derramando sobre as nossas vidas, nesse exato momento, estratégias para que você alcance os seus pedidos de oração e aquilo a qual você tem pedido ao Senhor. Mas, quando você recebe essas estratégias, você não pode ficar no lugar de comodismo. Você precisa executar aquilo a qual o Senhor ele tem colocado no seu coração. E eu quero dizer que não é normal se sentir paralisado, com apatia, uma preguiça física, mental e espiritual. Porque se você está se sentindo assim, a sua alma, a sua mente, o seu físico vão acessar não a abundância, mas a pobreza física e espiritual. Então, quando você dá ouvido ao inimigo, quando você olha para a circunstância, quando você permite que a sua visão ela venha te enganar, porque a nossa visão nos engana, você começa a pender para um lado, e esse lado é o lado da neutralidade, da apatia, da mornidão e da preguiça espiritual. E quando você se permite estar nesse lugar, você não consegue reagir e ter forças para poder acessar as coisas a qual Deus ele tem sobre a sua vida. Então eu achei muito forte essa palavra que Deus ele me trouxe hoje, que a visão espiritual aberta, ela abre portas, ela vê oportunidade, ela vê saída, ela vê solução. E principalmente a visão espiritual aberta traz resposta onde você não está tendo resposta. Então, tem muitas mulheres, muitos homens nesse tempo que estão desejando, que estão precisando serem cheios da presença, do poder e do Espírito Santo do Senhor. Mas só desejar e querer não é o suficiente. É necessário levantar, é necessário se dispor, é necessário se posicionar, porque através desse estado, de posicionamento, de obediência à vontade de Deus, é que você vai ter oportunidades e nessas oportunidades Deus ele vai se manifestar, ele vai aparecer e ele vai se fazer presente na nossa vida. Deus me trouxe uma palavra dizendo que é preciso querer, é preciso ter coragem para ser quem Deus te chamou para que você seja. Amém? Então, no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 19, diz assim, eu lhe darei um coração e porei dentro de você o meu espírito. Eu tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne e lhe darei os meus juízos e os meus estatutos para que você venha os cumpri-lo, para que você venha ser abençoado e abençoada sobre a face da terra. E eu preciso compartilhar com você que quando você permite que Deus ele abra a sua visão, o Senhor ele vai mostrar para você no mundo, no âmbito espiritual, aquilo a qual está impedindo que você avance espiritualmente. Porque se você avançar espiritualmente, fisicamente o seu caminho ele estará aberto, Então nem sempre Deus ele usa circunstâncias boas para trazer essa visão espiritual aberta, mas às vezes o Senhor, ele vai te colocar, ele vai te mover em situações ruins para que a sua visão espiritual seja aberta, Então, não deixe que as vozes internas venham te enganar. Sabe por quê? Porque vozes estranhas, vozes internas estranhas, vozes externas estranhas vão querer que você permaneça nesse estado de preguiça, de conforto, de comodismo e principalmente de aceitação. Você pode perceber que quando nós temos uma casa,
Se você for aceitando tudo que vai acontecendo nessa casa, começa a pingar a goteira, começa a casa ela ruir. E às vezes nós não queremos quebrar a parede, né? Quebrar a parede, para que a gente venha refazer a estrutura da nossa casa. Às vezes a preguiça espiritual é tão grande no nosso ser, que a gente quer apenas rebocar a parede, ela toda podre. A gente quer passar apenas uma argamassa. Só que se você passar uma argamassa na parede, essa parede ela não vai resistir. Vai passar os dias, vai passar o tempo, vai vir o sol, vai vir a chuva, e aquela argamassa que você passou naquela parede, aquele reboco, ele vai cair, ele vai ruir. E aquela casa ela vai continuar num estado totalmente destruída e corrosiva. Mas quando você ouve a palavra do Senhor, decide transformar a sua vida, a sua casa, Deus, ele vem, ele quebra todinha a estrutura daquela casa que somos nós. E aí ele começa a levantar de baixo para cima um alicerce com raízes aprofundados nele. E aí sim, vai vir a chuva, vai vir o sol e aquela casa ela não vai ruir. Então, é muito perigoso a preguiça espiritual, mental e física, porque sem você perceber, né? Você vai entrando no estado de morte, morte física, morte mental, morte espiritual. E essa apatia, né? Esse estado de tanto faz é um estado muito perigoso. Mas o inimigo, ele tem colocado muitos filhos de Deus, muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas que eram fervorosas nesse estado de apatia espiritual. Então, Deus ele trouxe através dessa palavra me falando que não podemos deixar as vozes internas conduzir a nossa vida, porque se você deixar a voz externa conduzir a sua vida, ela não vai querer reagir, ela não vai querer enfrentar a circunstância, ela não vai querer trazer transformação, ela vai querer permanecer nesse estado de paralisação. E se você escutar também somente as vozes externas, as vozes de fora, muitas vezes essas vozes te darão um comando que não vem de Deus, mas vem do coração humano. E na palavra do Senhor diz que o coração humano, ele é mentiroso. Ele é mais corrupto do que todas as coisas nesse mundo. Então, o melhor lugar que você precisa e pode estar é na presença de Deus. É lendo a palavra, se alimentando da verdade, para que o Senhor ele não coloque uma argamassa em você, vamos dizer assim, mas para que ele quebre toda a parede, ele quebre as suas estruturas, ele venha te transformar, para que você venha ter estrutura para experimentar aquilo a qual o Senhor, ele tem para a sua vida. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 13 e versículo 12, diz assim, ó: quando a parede cair, não perguntarão a vocês, aonde está a argamassa com que a cobriram? Portanto, assim diz Deus, e a fenderei no meu furor, com vento tempestuoso e com chuva, de inundar, e haverá na minha ira grande pedras de granizo na minha indignação para consumir. E eu derrubarei a parede que cobriram com argamassa, não temperada, a derrubarei por terra, e os seus fundamentos se cobrirá. Assim cairão e perecerão no meio dela, e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com argamassa não temperada, e darei a vocês. Já não há parede, nem existem os que a cobriram, pois os profetas profetizam a respeito. Vem para ela, eles veem uma visão de paz. Não havendo paz, diz Deus. E você, filho do homem, dirija o seu rosto contra todos estes profetas
que profetizam do seu coração. Profetiza contra elas. Diga, assim diz o Senhor: ai daqueles que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas a fim de enganá-las. Por acaso enganarão o meu povo para manterem a sua própria casa? E vocês me profanaram entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem as pessoas que não devem morrer e para deixar-as vivas, a que não eram para viver. Então, Deus, ele está falando aqui, está dando alerta através dessa palavra, quem você tem ouvido. Porque muitas vezes as palavras que são profetizadas sobre a nossa vida não provêm do Espírito Santo de Deus, mas provém do coração humano, o coração errante, um coração ilusório, um coração que está apenas interessado nos seus próprios interesses, né? E nessa palavra, Deus ele me traz claramente que é tempo de abrir a visão espiritual. É tempo de você aprender a discernir o que vem da carne, o que vem do coração humano e o que vem do Espírito Santo do Senhor. Porque todas as vezes que o seu coração ele se inclinar para a sua própria vontade, para o seu próprio querer, às vezes para uma palavra que não provém de Deus, você acaba ficando com a sua visão espiritual totalmente cega, totalmente paralisado, totalmente enganado, porque na verdade o acesso às bênçãos do Senhor, Deus ele me deixou bem claro através dessa palavra, vai vir através do seu posicionamento, da sua garra, da sua luta, de você se dispor em ser quem você é, sem máscara, sem filtro. E principalmente quando você começar a desenvolver e fazer aquilo ao qual o Senhor colocou no seu coração, o inimigo, ele não quer que você seja você mesmo. Ele quer que você imite um, quer que você imite outro. O inimigo, ele quer que você perca seu tempo escutando palavras, muitas vezes, e promessas que não foram feitos por Deus, mas sim por coração de pessoas humanas, manipuladoras, né? Nessa palavra, o Senhor, ele diz aqui, ó, e deixa bem claro, Mateus 7, capítulo 15. A árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos. Então, antes de nós recebermos no nosso coração, antes de você receber no seu coração qualquer tipo de revelação, de profecia, é necessário você perguntar ao Espírito Santo de Deus se essa palavra, se essa profecia, ela provém de Deus ou provém apenas do coração humano errado. Porque quando essa profecia não provém de Deus, mas provém do coração humano errado, essa profecia, ela enreda, ela amarra, ela acorrenta e não traz a liberdade. E na palavra do Senhor, Deus ele diz que Deus ele nos formou, nos criou para que a gente sejamos livres, para que a gente possa ir e vir, para que a gente possa ser a nossa verdadeira identidade e estarmos posicionados no Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 13, diz assim, ó: ai daqueles que costuram pulseiras mágicas nas mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Então, nós estamos vivendo num tempo em que muitas vozes têm se levantado, mas poucas vozes têm falado, têm profetizado em nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer abençoar um filho seu, Ele não vem com promessas, mas Ele vem com correção. Ele vem com orientação. E o Senhor Deus, Ele traz a cura, porque a verdade liberta. Na palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é Deus, a verdade é o Filho, é Cristo. E a verdade é a palavra do Deus vivo. Então, Deus, Ele está requerendo de nós, nesse tempo, discernimento, sabedoria, posicionamento e principalmente maturidade espiritual.
porque esse tempo em que nós estamos é um tempo mau, não é um tempo bom. Na palavra do Senhor diz que ele enviaria os seus filhos, e se você chegou nessa live, você é um filho, uma filha de Deus. No meio, ele falou que ele enviaria seus filhos no meio de cobras, serpentes e escorpiões. Então você precisa ser, né, sábio e prudente, né, como uma serpente, mas também você também precisa ser equilibrado e tranquilo como uma pomba, pacífico. Mas é tempo de discernir o que vem de Deus, o que vem do Espírito Santo e o que vem do coração humano. Eu não poderia deixar de trazer essa palavra aqui no dia de hoje, porque eu orei, eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor me trouxe essa palavra que é tempo de discernir quais são os espíritos a qual você tem dado ouvido. Se é espíritos de Deus que trazem a libertação, que vão te trazer para dentro de si mesmo, né? Que vai fazer com que a sua verdadeira identidade de filho e filha de Deus floresça. Ou se você vai permanecer dando ouvido a espíritos a qual mentem, fazem promessas e fazem igual. Deus, ele diz aqui no livro de Ezequiel, colocam uma argamassa em vez de quebrar a parede e reconstruir. Porque o Senhor, quando ele faz algo na nossa vida, Deus, ele não reboca. Deus, ele não coloca argamassa. O Senhor, ele vem, ele quebra tudo. E ele começa quebrando o nosso ser pela estrutura. Ele, quando muda a vida de alguém, ele não muda apenas o exterior, mas ele muda o interior. E essa mudança nem sempre é fácil. Por isso que Deus, ele me trouxe nessa palavra no dia de hoje, ó. Não permaneça nesse lugar de apatia, preguiça espiritual, preguiça física, preguiça mental, porque isso vai te empobrecer. Empobrecer como? Principalmente mentalmente, espiritualmente e consequentemente fisicamente. Porque quando você recebe uma palavra que não veio de Deus, não veio do Espírito Santo, você fica paralisado e paralisada, amarrados esperando que algo aconteça. Mas quando você realmente recebe uma palavra vinda do trono de Deus através do Espírito Santo, você se move, você se sacrifica, você jejua, você ora, você sente o desejo de ser transformado. E essa ação que te levará a você a alcançar as bênçãos do Senhor. Existe uma diferença aí, né? Entre a maturidade espiritual e também a falta de maturidade espiritual, a tolice espiritual. E a tolice espiritual é você ouvir promessas que não são de Deus para você. E você ficar esperando algo a qual Deus, ele não te prometeu. E a maturidade espiritual é quando você lê a palavra, quando você recebe a palavra no seu coração e você deixa essa palavra florescer na sua vida através da ação. Você começa a seguir e obedecer as diretrizes e os direcionamentos que Deus, ele vai te dando. Aí sim Deus, ele vai abrir no seu caminho. Porque para Deus ele abrir o seu caminho, você precisa caminhar. Deus, ele não abre caminho para quem fica parado. Para quem fica parado esperando. O Senhor, ele não trabalha assim. Você pode perceber, na palavra do Senhor diz que Davi, ele teve que se mover e não aceitar aquela afronta. E através daquela ação, o poder de Deus se manifestou na vida de Davi. Você pode perceber que Deus, ele opera através da nossa ação. Então, você ouve a palavra, você ora, né, para receber a palavra e para você confirmar se aquela palavra veio de Deus para sua vida. Depois você recebe a palavra e aí depois você se move na ação, executando aquilo a qual o Senhor, ele está te direcionando. E através dessas 3 fases, você recebe a vitória na sua vida. Então Deus, ele diz aqui, ó, antes de você colocar a qualquer palavra no seu coração que diz que veio de Deus, observe a árvores pelos frutos. Mateus 7,15, diz o Senhor, você conhecerá o meu profeta, os meus filhos, pelo fruto, não pelas palavras, mas através do fruto das suas ações, do fruto das suas ações. Então,
Na verdade, nem sempre o caminho é fácil, porque o caminho que nos conduz a Deus é a cruz, é a ação, é o sacrifício, porque mudar não é fácil. É todos os dias você decidir que você quer mudar. É todos os dias você querer a presença do Senhor. É todos os dias você se posicionar em ser quem Deus ele te chamou para você ser. E isso não é fácil, mas isso vale a pena, porque nada nesse mundo pode pagar a presença de Deus na sua vida, a alegria verdadeira, a paz e principalmente você saber que você mesmo está no lugar certo, no direcionamento certo a qual Deus ele tem sobre a sua vida. Então, Deus ele diz assim sobre nós nesse dia, sobre mim, sobre você: não encubra nem oculte o que precisa ser mudado em você. Não encubra e nem oculte. Porque se você ouvir a sua carne, ela vai querer permanecer nesse lugar de comodismo espiritual, mental e físico. Deus ele diz assim, ó: não engane a si mesmo. Não receba apenas a palavra que vai, né, saciar o desejo do seu coração, mas queira realmente a presença de Deus, do Espírito Santo, esse Espírito que traz a mudança na sua vida. As mudanças vêm, a bênção virá, à medida em que você se dispor, se posicionar na obediência do Senhor. E principalmente quando você se firmar na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 13 e versículo 23 diz assim, ó, olha que palavra forte. Portanto, 23. Portanto, visto que entristeceram o coração dos justos com as mãos, visto que entristeceram o coração dos justos com a falsidade, não havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio, para que não se desviassem do seu mau caminho, para convertê-los à vida. Portanto, não verão mais vaidade, nem farão mais adivinhações, mas livrarei o meu povo da sua mão e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus ele está falando aqui no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 22 e 23. Você pode ler aí na sua Bíblia. Muitos estão entristecendo o coração dos filhos de Deus, dos justos, com o quê? Com falsas promessas, falsas visões, falsas adivinhações, porque você pode observar que quando você recebe essa palavra ela sacia a sua sede, o seu desejo, significa que você precisa pedir a Deus sabedoria e perguntar para ele se essa visão e essa palavra a qual você tem recebido provém do Senhor ou se provém de corações humanos que são corrompidos, né? Que estão apenas com vontade de saciar o próprio desejo. Então Deus ele diz aqui, ó: entristeceram o coração dos justos, o meu povo, e havendo entristecido, mas não foi eu que entristeci. E eles fortaleceram as mãos dos ímpios para que eles não se convertessem e mudassem o seu comportamento, o seu coração. Então, todas as vezes que o Senhor ele traz uma palavra, preste bem atenção, você que tem a visão aberta espiritual, Deus ele vai corrigir, porque ele deseja refazer a nossa vida, não como uma casa que é pintada em cima da sujeira, da poeira, do cal, mas o Senhor, ele deseja quebrar as nossas raízes, refazer a nossa vida, nos dar uma nova mente, uma nova visão espiritual, a verdadeira vida. E tudo isso vem através da palavra, e a palavra nem sempre vai agradar os nossos corações, mas é necessário receber a correção do Senhor, porque todo aquele que recebe a correção consegue acessar as bênçãos. É igual um filho, né? Às vezes nós mães e nós pais, nós sabemos, às vezes o nosso filho, ele pede alguma coisa, só que ele não está pronto para receber. E a nossa palavra para ele é não. Não é esse caminho, não é a hora, não é dessa forma. E nem sempre o nosso filho, ele vai querer entender isso, mas é necessário o não de Deus, porque o não de Deus é livramento, o não de Deus é amor, o não de Deus é orientação. Então, muitas vezes, o não de Deus na sua vida
vai doer. Mas às vezes uma profecia vinda do inimigo, né, de Satanás, do diabo, vai alegrar o seu coração. E você precisa entender que o não de Deus, que a verdade de Deus traz cura, traz estrutura e principalmente te alicerça para que você venha acessar verdadeiramente as bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Na palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas trazem alegria e não acrescentam dores. Então, se você tem se tornado uma pessoa extremamente ansiosa, ansioso, amedrontado, né, pelo que está por vir sobre essa terra, significa que você não tem se alimentado da palavra de Deus. Porque quando você se alimenta da verdadeira palavra de Deus, vinda do Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele acalma o seu coração. O Senhor, ele traz cura, ele traz correção, ele traz orientação. E principalmente o Senhor, ele traz, sabe o quê? Uma nova vida, um novo espírito, totalmente transformado, estruturado e alicerçado nele. E na palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, você não pode aceitar sobre a sua vida o medo, né? O medo. E principalmente, né? Essas profecias que não provêm de Deus. Então, se posicione, né? E nessa palavra diz que Deus não vai permitir mais que o nome dele seja usado em vão. Porque muitos estão falando no nome, né, do Todo-Poderoso e usando da autoridade dele para trazer prisão espiritual e também cegueira espiritual. Mas está chegando o tempo em que o Senhor, ele vai colocar tudo no lugar, ele vai fazer uma reforma verdadeira na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente e principalmente nessa terra. Sabe por quê? Porque o Senhor fez a terra para que os filhos de Deus pudessem habitar, herdar e experimentar o melhor desse lugar, tá bom? Então, Deus, ele diz aqui, ó, não encubra nem oculte o que precisa ser mudado dentro de você, mas peça ajuda ao Espírito Santo que ele te conduza, para que ele tire o seu coração de pedra e te dê um coração novo, mudado, um coração de carne, para que você venha experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ter uma visão espiritual aberta nem sempre será fácil. Por quê? Porque você vai ter que ter renúncia. Mas ter uma visão espiritual aberta vai ser a melhor coisa que Deus ele vai fazer na sua vida. Por quê? No lugar de obstáculos, você vai começar a enxergar a solução. No lugar de dor e tristeza, você vai enxergar a alegria. E no lugar de portas fechadas e de ruas fechadas, você vai ver uma saída. Porque o Senhor, ele abre porta onde não há porta. O Senhor, ele traz solução aonde não há solução. E o Senhor é o Deus que faz o quê? Com que você experimente verdadeiramente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, que nesse dia o Senhor, ele venha abrir os seus olhos espirituais, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Eu profetizo sobre a nossa vida um dia abençoado, cheio de paz, cheio da presença de Deus, cheio da verdade, né? E todas as vezes que você escutar alguém falando a respeito da palavra do Senhor, peça confirmação de Deus, porque tudo que vem de Deus traz correção, limpeza, direcionamento e paz, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui novamente trazendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa live com mais pessoas, porque Deus, ele não quer os seus filhos tristes e não quer os seus filhos algemados, mas o Senhor, ele quer que nós nos movemos na ação para poder contemplar e acessar as bênçãos que ele tem para nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe.